paz seja com todos. Hoje quero trazer uma palavra breve aí. Você que está me assistindo de manhã, ou de tarde, ou à noite, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Que possamos entender, eu vou ler a palavra de Deus em Romanos, e que nós possamos entender que Deus ele é um só. Deus ele é só um. Deus, independentemente da sua religião, independentemente da sua crença, independentemente daquilo que você acredita ou daquilo que você deixa de acreditar, Deus ele é só um. Ele é imutável. Ele não muda. Então eu queria ler aqui a carta aos Romanos. Se eu achar aqui, eu queria ler. Vamos ver onde é. Tá. Romanos 2, 10 a 11. Glória, porém, e honra e paz àquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ponto. Agora eu quero voltar aqui em Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, por não julgares o outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Primeiramente eu quero colocar em ênfase aqui essa palavra aqui. Paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos 2:10. Aqui fala primeiramente o judeu, porque a palavra de Deus diz, e eu estudando a Bíblia entendi que o judeu ele é dado como aquele que pratica a lei, que obedece à lei. E o grego aqui está dizendo aquele que às vezes não acredita, aquele que tem outra crença, aquele que segue outra denominação religiosa. Então aqui fala judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu converso com várias pessoas e vejo que as pessoas não entendem isso. As pessoas falam assim: Saulo, você não pode praticar tal coisa. Você é de tal religião, você não pode praticar. Mas quando a gente vai a fundo, a gente tem uma conversa de mais intimidade, uma conversa com mais seriedade. Aí eu começo a falar coisas que às vezes não agrada, às vezes coloca a pessoa na parede em questão de mudança, em questão de procedimento. Aí sim ela me fala, mas Deus ele é só um. Mas como que se Deus ele é só um, ele permite que certa pessoa tenha tais procedimentos e outras não? Que nós possamos entender isso hoje, que Deus ele é só um. Independentemente da sua denominação religiosa, Deus ele vai te tratar através da verdade. Porque Jesus ele é bem claro. Em João 14:21 ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, Deus.
Então a gente tem que entender e trazer isso para os nossos dias de hoje. E Deus, ele é só um. Deus, independentemente de se eu sou judeu ou se eu sou grego, claro que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais eu sei, quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu tenho que ser responsável. Mas isso não vai fazer separação. Eu posso fazer coisas e o Saulo não pode. Portanto, és indesculpável ao homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Então eu condeno uma coisa. Saulo, você não pode fazer isso. Mas eu pratico. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra o que praticam tais coisas. Aqui em cima, se você tiver uma curiosidade, em Romanos 1, 28 ao 32, tem algumas coisas que tais pessoas praticam e que o juízo de Deus é segundo a verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa a qual eu vou ser julgado? Que verdade é essa a qual eu vou ser colocado em um julgamento? Que juízo de Deus é segundo a verdade. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Gente, a gente tem que entender que Deus, ele é só um. Deus, ele é só um, independentemente da minha cor, da minha raça, da minha religião. Independentemente de qualquer que seja essas coisas. Então devemos entender que a segunda verdade é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando, não faça isso, não faça. Independentemente se você acredita que isso vai te trazer um dano ou não, não faça. Não faça. Porque pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não livrará. Mas eu converso com muitas pessoas e as pessoas dizem: Saulo, você não pode fazer isso, mas eu posso. E eu às vezes fico triste porque vejo pessoas aprisionadas, pessoas acorrentadas, pelos seus próprios procedimentos de vida. Então devemos entender que Deus, ele é só um. Deus, ele não muda. Eu não vejo na palavra de Deus, eu não vejo na Bíblia Deus mudando a sua forma de agir, Deus mudando a sua forma de proceder, para que o homem pudesse viver da forma que ele quer. Quando Deus coloca ali o Adão no jardim do Éden, e ele coloca uma lei, ele estabelece uma lei.
Adão, de todos os frutos do jardim comereis. Mas Deus mostra a ele uma árvore, Deus mostra a ele uma fruta. Dessa fruta não comereis, porque se você comer, certamente você vai morrer. Então, devemos entender que Deus, ele é só um. E se ele fala, não toca, não toca. E Deus, ele fala para Adão, não come dessa fruta. E esta é a lei do jardim. E todos nós que conhecemos a Bíblia, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Eva come e Eva dá a Adão essa fruta. E a palavra de Deus fala que por causa de um só homem, traz a morte para toda a humanidade. Traz a morte para todos. Todos nós. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui está falando que através de um homem, Adão, trouxe o pecado, trouxe a morte ao mundo todo. Então eu queria deixar essa ênfase, que esse vídeo vai ser só em questão a isso. Que Deus, ele é só um. Deus, ele é só um. E devemos reconhecer isso. Que independentemente da nossa crença, da nossa denominação, Deus, ele é só um. Deus, ele é só um. Tem religiões aí no Brasil e no mundo que tomam os procedimentos, que tomam doutrinas para si e engloba essa doutrina em um conjunto, em um ajuntamento de pessoas, e essas pessoas abraçam e começam a praticar. A palavra de Deus fala: se um guia cego conduz uma pessoa ou um grupo de pessoas à cegueira, ambas vão cair no abismo. Então não coloca a responsabilidade de uma denominação em atitudes contrárias à palavra de Deus e segue para si e toma. Eu falo de mim mesmo, que eu era assim. Eu fui assim. E isso é perigoso. Perigoso. Porque se a palavra de Deus vai dizer, Hebreus 9:27, vamos abrir. E assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui quebra toda a crença, sei lá como eu falo, toda a doutrina de reencarnação. Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, então você nasce e morre uma só vez no seu corpo carnal, vindo depois disso o juízo. Ponto. O momento de você mudar, o momento de você procurar a entender, a estudar a palavra de Deus,
Porque eu não falo que a palavra de Deus tem que ser lida. Ela tem que ser estudada. Porque eu ler, eu vim aqui dar uma passada de olho aqui, é fácil. Agora eu estudar, mas espera aí, por que está falando que está ordenado ao homem morrer uma só vez? E aqui em Hebreus 9, 23 ao 28 vai falar: assim também Cristo, tendo se oferecido uma só vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então eu tenho que ler essa palavra e entender que Deus, Ele é só um, e todos nós estamos debaixo da graça e da lei. E temos que entender isso. E é essa palavra que eu queria deixar com vocês hoje. E para que vocês entendam, não importa de qual religião você é, no dia do juízo Deus vai abrir um livro. E esse livro, ele vai estar todas as suas obras, todos os seus pensamentos vão ser expostos. E Deus, ele não vai se importar, não falo de mim. Quem sou eu para me dizer que Deus pensa, o que Deus vai fazer? Mas através da palavra de Deus eu entendo que no livro de Apocalipse Deus vai abrir um livro chamado Livro da Vida. E vai ser aberto vários livros. E cada um, a palavra de Deus vai dizer que cada um foi julgado mediante aquilo que estava escrito no livro. Então, devemos entender isso. Eu estou procurando aqui. Então, vai ser aberto um livro. E tem um livro que ele é mais importante. Tem um livro a qual ele ali tem vários nomes. E está escrito assim. Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós devemos entender que o nosso nome tem que estar nesse livro. O livro da vida. Então sempre pensa. Se olha no espelho. Sabe? Temos que ser sinceros. Temos que nos olhar no espelho e pensar: se eu fechar os olhos hoje, se eu morrer hoje, porque a palavra de Deus, preocupai em se apresentar a Deus aprovado. Então eu tenho que olhar no espelho e me perguntar: eu estou aprovado diante de Deus? Deus hoje ele me aprova ou ele me reprova? Porque temos um livro aqui, esse livro é o livro da vida, e esse livro, toda pessoa que não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Entendeu? E aqui não está escrito que eu vejo toda a trajetória do livro de Apocalipse.
eu não vejo aqui perguntando ou colocando em ênfase: o Saulo é crente. Não, ele é grego. Ele é judeu. Ele é muçulmano. Devemos tomar cuidado com essas coisas que o mundo nos ensina. Continua nesse caminho seguindo religiões. Continue nesse caminho seguindo líderes religiosos. Continua. Saulo, mas eu não tenho quem seguir. Quem que eu vou seguir? Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A palavra de Deus vai dizer que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Só que a palavra vai dizer que por todos nós fomos levados à morte. Mas através de também, somos levados à reconciliação e a voltar aos braços de Deus, a saber, Jesus Cristo. Muita gente não acredita em Cristo. Muitas religiões não levam em ênfase Cristo. Mas eu lendo a Bíblia, eu lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele, por causa da obediência, por causa da missão que Deus outorgou a ele recebeu mais glória no céu do que todos os anjos, mais honra do que Moisés. Glórias a Deus por isso. E que você entenda que Deus, ele é só um, independente de sua raça, religião ou crença. E que a graça do Senhor nosso Deus, a paz e que o Espírito Santo te abençoe grandemente nesse dia. Que você reflita nessa mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Até mais.